Ei pessoal, tudo bem? Chegou a hora da live do Papo Condominial número 7, iniciada às 10h27. E não é 10h28, nem 10h29, nem 10h30, é 10h27, tá? Quero dar umas saudações condominiais a todo mundo que está chegando aí. O Carlos já chegou, pessoal, Access Alpinismo, Sofia Vaz, tá? O pessoal já está atento aqui, o pessoal está chegando aqui na nossa live. Querida Gabriela Almeida, amanhã, este mesmo horário, neste mesmo local, a live será com ela, Gabriela Almeida, tá? Especialista nessa área de engenharia ambiental. Vai ser uma grande live amanhã, tá? Então, deixa eu já trazer a Condorisk para cá, certo? Já vou trazer a Condorisk para cá, para que a audiência dele também já possa estar chegando aqui conosco. Carlos está chegando aí, hein? Carlos está chegando aí, pessoal. Deixa o Carlos aceitar, aparecer aqui na tela, a gente checar os requisitos, ver se está tudo ok. Alô, meu amigo Carlos, saudações condominiais, meu querido. Saudações, bom dia a todos. Bom dia a todos. O pessoal está chegando aí, Josafa Franca, até o Peleteiro. O pessoal em peso está chegando aí, tá? Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sempre gosto de começar. Carlos, eu estou escutando um retorno aí, muito alto. Não está ouvindo? Estou lhe ouvindo, mas eu estou ouvindo um retorno. Deixa eu ver. Ah, é? É, um retorno. Deixa eu ver se melhora. Grande Alexandre Sobral, direto de Maceió. Theo Peleteiro, muito obrigado pela sua presença. Vê se melhorou, Daniel. É que eu acho que estava muito alto, aí dá um retornozinho, fica... Pronto, vamos lá. Seguinte, pessoal, hoje, live número 7, aqui no Instagram, tá? Só lembrando, querida Tássia Esmerra, Infosíndico, um abraço, querida. Valdo, sempre nos acompanhando também. Grande time profissional aqui de Aracaju. Obrigado pela tua audiência, Valdo. Todo mundo está chegando. Tecmetria, que é o pessoal fera no Brasil na parte de individualização de água e gás. Tem muita gente, Carlos, da área de engenharia aí chegando, a galera que quer ouvir essa gestão dos riscos, os síndicos que também estão carentes de conteúdo nessa área, tá? Então hoje vai ser uma live com certeza marcante. Quero agradecer minha querida amiga que acabou de chegar, Tati M. Rangel, da TR Síndicos aí de São Paulo. Tati, você é responsável por ter feito essa conexão minha com o Carlos. Se hoje você me influenciou, olha só o poder da influência, olha só o poder da conexão. Foi a Tati, Carlos, se hoje a gente está se falando, se hoje a gente iniciou um contato há um tempo atrás, agradeço a minha querida amiga Tati, que foi ela que fez essa conexão. Eu fui influenciado por ela, ou seja, eu digo que é a influência do bem, tá? Legal, gente, bacana. Tatiane também é minha cliente aqui em São Paulo. A Tati é joia. Eu gosto muito da Tati. A gente participa de congressos aí em São Paulo e ela assim, não perde um. Ela é advogada também. Ela tem um conhecimento muito apurado no segmento condominial e é uma pessoa que a gente adora. Tá? Vamos lá. Pessoal, hoje é a live número 7. Se vocês não assistiram as lives anteriores, voltam o Carlos, vê se você consegue baixar só um pouquinho. Está dando um retorno grande. Não sei se eu vou baixar o meu para ver se é o meu. Eu não tive esse problema nos outros dias. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para ver. Vê se melhorou, Daniel. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou. Deixa eu ver. Alô? Oi, teste. Ok, melhorou. Agora melhorou. Agora não está mais voltando, não. Agora não está mais voltando, não. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só aumentar aqui meu volume, que eu baixei muito, agora melhorou. Então, pessoal, eu estava falando para vocês, volte. Eu quero agradecer agora ao Instagram, porque o Instagram é o seguinte, o Instagram tinha uma regra e a live só ficava gravada por 24 horas, tá? E aí a gente tinha que baixar aplicativos, como o Grabber, por exemplo, para baixar essa live e disponibilizar, porque tem gente que não pode assistir. E eu sou daqueles que gostam de produzir conteúdo, e esse conteúdo fica disponível aí para quem não pode assistir em vários momentos, tá, pessoal? Então agora, para vocês que vão fazer live, que estão fazendo aí no Instagram, quando finaliza a live,
o Instagram, por padrão, já está permitindo que você salve essa live. Ele bota lá, adicionar no IGTV. Então, você aperta nesse botãozinho, tá bom? Aperta no botãozinho, adicionar no IGTV agora. Se você quiser pegar essa live, que é o que eu faço, tá? E jogo lá no YouTube, aí sim eu tenho que usar um aplicativo de terceiros, baixar a live e colocar lá no YouTube, tá bom? Então, lá no YouTube, todas as lives que a gente tá fazendo, que eu tenho as lives do YouTube, dia de quinta, final da tarde, e segunda, terça e quarta, aqui no Instagram. Instagram exclusivo e quinta, exclusivamente lá no YouTube e Facebook simultâneo. Tá, gente? Então, vamos começar a nossa live hoje, tá? Antes de começar, mais um último recado. Eu gostaria de pedir a vocês que cada um, já temos aqui, as pessoas que estão aqui, cada um de vocês, por favor, tem um símbolozinho que parece um aviãozinho aqui, ó. Tem um símbolo que parece um aviãozinho. Aperta nesse símbolo, ó. Eu já estou fazendo isso. E envia aí para vários contatos que aparecerem aí na tua tela. Sai enviando aí para esse pessoal, porque esse pessoal vai ser notificado exatamente agora para que eles possam estar participando da live aqui com a gente, pessoal. Não é legal? Então façam isso. Mande essa notificação aí para o máximo de pessoas. Eu estou fazendo isso agora. Enquanto eu falo, eu estou fazendo. Mandando aqui para o máximo de pessoas que apareceu aqui no meu Instagram. Porque essa live, minha gente, sai de baixo, vai ser muito conteúdo, tá? Então vamos começar. Eu trouxe aqui o Carlos Santos. Eu vou baixar a cabeça que eu vou ler, tá? Eu estou lendo literalmente, não tem como gravar tudo, tá, gente? Então, o Carlos Santos é fundador da empresa Condom Risk do Brasil. Ele é especialista em gestão de risco em condomínios e possui a certificação AIRM. Vou chamar de AIRM, não sei se é assim que fala, né? Tá? Ele vai explicar, ele vai se apresentar. Carlos Santos, saudações condominiais, diretamente de São Paulo. Seja muito bem-vindo à live. Se apresente para o nosso público. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer você, Daniel, pela participação, pelo convite. Agradecer a Tatiane também por ter feito essa ponte, né? Ela já conhece meu trabalho, alguns síndicos que eu vi que já entraram aí na live também já me conhecem. Então, para quem não me conhece, o pessoal aí da parte de cima do Brasil, um bom dia também. Eu sou o Carlos da Condom Risk, sou um especialista em gestão de risco, trabalhei a minha vida praticamente inteira na área de seguros e gestão de riscos, focado sempre no risco industrial, como eu conversei um pouco com o Daniel antecedente a essa live, né? Eu era responsável por gerenciar seguros e gerenciar riscos em unidades fabris. E esse conceito de gestão de riscos eu trouxe para a área condominial, fazendo um trabalho caseiro no meu condomínio. Então, tudo isso nasceu no meu condomínio e já fazem 10 anos aí, e já são mais de 400 condomínios aí que eu já passei atuando, fazendo trabalhos de gestão de risco, que é um pouco que nós vamos falar, né? Desmistificar um pouco aí o que é essa... Quando eu falo, o pessoal fala assim, análise de risco, todo mundo pensa logo na segurança patrimonial. Segurança patrimonial também é uma gestão de risco, mas é uma gestão de risco patrimonial. Você tem gestão de risco financeiro, você tem gestão de risco de pessoas, você tem, como eu falei, de patrimonial. Eu estou voltado mais na parte manutenção, os riscos que estão dentro do condomínio, entendeu? Então eu estou à disposição aí, caso alguém queira aprofundar mais o assunto. E aí eu vou deixar com você aí, você vai tocando aí, você pergunta, eu respondo. Legal, legal. Muito bom, o pessoal gosta. Olha, tem uma turma muito boa de engenheiros aqui nessa live, tá? Eu fiz um chamado especial para os engenheiros, tá? Então, gente, essa live vai ser uma live voltada nessa área que o Carlos acabou de falar, gestão de risco não patrimonial, tá? A segurança patrimonial, na quinta-feira nós vamos ter uma live desse assunto. E antes de eu fazer a primeira pergunta, se eu não for pedir demais a vocês estão vendo aí o último botãozinho, um coraçãozinho. Se vocês apertarem um coraçãozinho, significa que esse conteúdo está sendo relevante para cada um de vocês, tá? Vocês vão estar dando um recado legal e a gente vai ficar ainda mais feliz, querer entregar um conteúdo ainda melhor. E mais, quanto mais vocês apertarem o coraçãozinho, automaticamente o Instagram vai estar entendendo que esse conteúdo tá legal, que o pessoal tá gostando e o Instagram vai entregar para mais gente automaticamente, tá? Então, obrigado aí pelo coraçãozinho. Vamos lá, Carlos. Carlos, qual é a diferença entre análise de risco e vistoria predial? Vou começar com essa pergunta.
Ótimo, vamos lá. Isso aí é uma pergunta, Daniel, muito importante para desmistificar um pouco para os síndicos o trabalho que eu hoje realizo e o trabalho que os engenheiros normalmente fazem, né? Os técnicos de segurança do trabalho também fazem esse trabalho, né? Porque o meu trabalho ele é um pouco confundido. Muitas pessoas me ligam e falam, Carlos, eu queria fazer uma vistoria predial. Eu falei, eu não faço vistoria predial, né? Ah, mas como não faz? Você não faz vistoria? Eu falo, não, eu faço vistoria para análise de risco, né? Então, qual que é a diferença? A diferença, sim, são trabalhos que andam juntos, paralelos, né? Não há concorrência. Eu não vou chegar nunca num condomínio e falar assim, ó, não faça uma vistoria predial, faça uma análise de risco, né? Da mesma forma que eu entendo que o engenheiro deveria fazer isso também. Por quê? Porque o meu trabalho, quando eu faço análise de risco, eu verifico os riscos que possam ser direcionados para quem? Para os engenheiros. Eu vou avaliar o risco, eu não vou avaliar a causa do risco. Quem avalia a causa do risco é o engenheiro. Se eu vou lá num condomínio e identifico um risco que eu entenda que aquilo possa trazer perdas e danos, porque risco o que é? Né? O conceito de risco é vulnerabilidade versus ameaça. Se eu tenho vulnerabilidade e ameaça, eu tenho a probabilidade de acontecer perdas e danos. Então vai gerar prejuízo, ok? Então, a diferença é um conceito um pouco diferente. A vistoria predial, ela o que ela faz? O engenheiro ou o técnico de segurança vai no condomínio, vai avaliar a situação de riscos voltados a engenharia civil, engenharia elétrica, gás. Ah, mas análise de risco vê isso também? Vê. Tem algumas coisas que no meu relatório, no relatório de vistoria predial, eles vão ser similares, mas o conceito de agravação de risco vai ser um pouco diferente. Vou te dar um exemplo de um risco que normalmente não é verificado numa vistoria predial. Eu analiso, vamos dizer assim, a análise de risco é um bom senso, é aquela coisa que simples e que possa gerar um estardalhaço muito grande, um prejuízo muito grande. Produto de limpeza na área comum do condomínio largada perto de um playground. Isso é um risco muito grande. Qual é o risco? É o risco de uma criança lá ingerir aquilo, se intoxicar e pode vir até levar a um óbito. Então, qual é o risco? Elevado, certo? De grau importantíssimo. Aí a gente certo? já entra um pouquinho na área do pessoal da segurança do trabalho, não é isso? Sim. Então, por isso que eu falei, técnico de segurança do trabalho também faz vistoria predial. Né? Ele avalia o PCMSO, o PPRA, né? E eu avalio se ali está sendo feito o PPRA e o PCMSO. Se não está sendo feito, eu vou recomendar para o síndico, dizendo que a norma da NR do Ministério do Trabalho, a 7 e a 9, ela diz que você precisa contratar o quê? Um especialista na área de segurança do trabalho para fazer o laudo de PPRA e PCMSO. Então, é uma análise geral do condomínio, né? É uma vistoria onde eu começo no para-raio, desço toda a edificação, toda a área comum, toda a área externa do condomínio, tudo que é risco para as pessoas, para as crianças, principalmente os condomínios grandes e condomínio clube, para os funcionários e principalmente para os síndicos que respondem civil e criminalmente. E isso engloba tudo. Prevenção de combate a incêndio, equipamentos, as manutenções, preditiva, preventiva, corretiva. Ok? Então, eu sou muito prático, tá? Isso daí automaticamente você acabou de falar. A importância da análise de risco, acho que você fez um conceito muito legal. Se você quiser complementar, fique à vontade, tá? Mas eu sou muito prático. Cita, pelo menos aí, vamos citar umas 3 situações que você mais detecta nas análises de risco, que eu tenho certeza que uma dessas 3 que você comentar, o pessoal aqui vai comentar. Nossa, isso aconteceu no meu condomínio, isso eu já vi no condomínio do colega, isso eu já vi falar no grupo do WhatsApp. Cita aí pro pessoal, Carlos. Tá bom. Primeira,
muito comum. Essa que eu citei é uma delas. Carlos, Produto de só um minuto, Carlos. Carlos, Tá, a sua voz agora ficou bem baixinho. Deixa eu tá. perguntar aqui. Teve alguma ligação Melhorou? aí, alguma coisa? Isso aí já aconteceu comigo, quando eu recebi uma ligação, aí quando voltou, a voz ficou bem baixa. Não, eu não recebi nada. Tá normal? Só um minuto. Deixa eu pegar aqui um fone, porque teve alguma coisa que a sua voz está bem baixinha. Eu não estou conseguindo ouvir sua voz direito, tá? Você quer que eu coloque o fone? Pessoal, por favor, deixa eu ver. A minha está mais baixa. Me dá um feedback aí, por favor, para ver se é só eu que estou tendo esse problema. O Ou pessoal se está dizendo que tá o Carlos está normal. falando e a voz dele, para mim, tá bem baixinha. Então, no máximo aqui meu volume. Tá. Então deve ser um problema aqui no meu dispositivo. Eu vou fazer o seguinte, me dê só 10 segundos para eu pegar aqui um fone de ouvido para colocar, que aí eu consigo resolver meu problema, tá, gente? Só um minuto, eu já retorno. Pessoal, aproveitando, eu vi que tem gente aqui que está perguntando qual é o meu Instagram. É @condorisque, tá bom? Esse é o da empresa. E o Facebook é Condorisque do Brasil. Deixa eu só conectar aqui, pessoal, só um minuto. Fala aí agora, por favor, para ver se eu consigo te ouvir. Ouviu? Melhorou. Agora eu estou conseguindo te ouvir. Pessoal, Perfeito. peço desculpa, aconteceu isso comigo. Ainda bem que... E tem um recurso no telefone que chama Não Perturbe, que eu inclusive eu comecei a habilitar em todas as lives, depois da live lá com o Gabriel Carpati, que no finalzinho aconteceu isso. Só ficou muito baixa, que eu recebi uma ligação, aí eu neguei a ligação, só que quando voltou ficou bem baixa. Aí não consegui ouvir mais, tá? Então... Isso aí aconteceu. Mas vamos lá, de volta. Eu fiz a pergunta seguinte, para você falar na prática e que as pessoas vão se identificar, pelo menos assim, 3 situações que você mais encontra nas análises de risco que você faz, que o pessoal inclusive vai comentar aqui que já viu essas coisas. Número 1, tá? Isso que eu comentei. Produto de limpeza. Vou acoplar 2 em 1, tá? Porque envolve os funcionários. Produto de limpeza em área comum e ferramenta de jardinagem largada longe da pessoa que está trabalhando. Então, por exemplo, o jardineiro está a 30 metros, 40 metros de distância de uma tesoura, um corte de serra e deixa exposto lá. Então, qualquer criança pode pegar aquilo para brincar, às vezes vira uma arma, ou até mesmo um adulto. Pega uma pessoa Sim. que está lá nervosa, discutindo com alguém, ele tem uma arma ali, uma arma branca do lado dele para enfrentar alguém. E o produto de limpeza eu não preciso nem falar, né? Principalmente alguns condomínios que diluem aí o produto em garrafas PET. Eu ia citar exatamente isso, cara. Né? Compra em volume e dilui em garrafa PET, eles têm aquelas estaçõezinhas, né? Compra grande volume, e aí ele vai lá, coloca em garrafa PET e deixa próximo do playground, em área comum, não importa onde seja. Né? Criança é curiosa, criança vai querer ver, vai querer pegar na mão, e isso pode causar um risco muito grande. Até completando aqui o que a Tatiana está falando, isso é verdade também. Mais uma coisa, espeto em churrasqueira, gente, não deixe os acessórios de churrasqueira, isso eu pego muito também, é ponto de recomendação no meu relatório, eu avalio esse tipo de risco também. Segundo ponto, segundo item, vamos para a parte de prevenção de combate a incêndio. Eu tenho AVCB, esquece o resto. A vistoria do Corpo de Bombeiro ela é feita, ela às vezes passa, só que a vistoria que o Corpo de Bombeiros faz não é uma vistoria apurada a ponto de levantar realmente todos os riscos. Vou te dar um exemplo. Proteção passiva contra incêndio. Não sei se todos sabem o que são os shafts, onde você tem aquela proteção passiva, que é uma camada às vezes de lã de rocha ou de gesso, né, que passa a parte elétrica, passa a tubulação dos andares. Isso ele está falando de cada hall, pessoal, em todos os halls aí. Isso, exatamente. Então o que acontece? O bombeiro não abre todos os halls.
A vistoria do bombeiro é uma vistoria por amostragem. Ele pode abrir um andar, mas não abre todos os andares, como eu abro. Então eu pego, às vezes, muito o pessoal de telefonia, de net, de TV a cabo, eles arrebentam essa proteção passiva para passar a fiação deles. Então a zeladoria não acompanha e quando eu chego lá para vistoriar, está tudo arrebentado. Então isso é muito comum também, tá? E vou citar um outro exemplo também, que é um patinho, 2 patinhos feios no condomínio e que é muito comum e que pode gerar um risco grande. Falta de manutenção, eu falei ontem na live, falta de manutenção de válvula redutora de pressão. Gente, não brinque com válvula redutora de pressão. Tem condomínios que ficam 15, 20 anos sem fazer. E quando vai fazer, perde o equipamento. Porque às vezes a corrosão interna é tão grande que já era. E não é um equipamento barato, é um equipamento caro. A manutenção anual, de acordo com a BNT 5626, é barata, se você fizer ela anual. Agora, se você perder o equipamento, é caro para você repor o equipamento. Lembrando que tem condomínios que tem 2 equipamentos, um ativo e um reserva. Ok? E o recalque do incêndio, gente. Recalque de incêndio, 99% dos condomínios que eu vistorio, o recalque da calçada de incêndio, que é primordial estar funcionando, tem problema. Corrosão, falta de equipamento, falta de adaptador, falta de volante, sem condições de uso. E, infelizmente, a resposta que eu sempre tenho, mas se eu deixar em ordem, vai o pessoal andar livre da rua e rouba o adaptador, o tampão. A própria norma né, gente? Melhora a segurança. A própria norma do Corpo de Bombeiro, ela determina que você pode dar um pingo de solda no adaptador. Então, como que a pessoa não se atenta à norma. É mais fácil falar que rouba. Uns deixam na portaria. Você acha que o bombeiro, numa emergência, vai querer ficar procurando o adaptador na portaria? Até ele engatar ali o adaptador, engatar a mangueira para poder injetar água no prédio? E aí, quanto tempo se perdeu? Isso vai ser relatado no auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. E depois vai cair na mão de quem? Do perito, da seguradora. Lembrando que eu já fui essa pessoa. Eu já peguei muito relatório do bombeiro, eu já fui regulador de sinistro, como eu falei, trabalhei no mercado de seguro. E uma das passagens minha foi vistoriar sinistro, vistoriar incêndio, grandes riscos. Então, eu alerto, não brinque com a área de prevenção de combate a incêndio. Não é porque você tem AVCB que o seu prédio está seguro. Aquele papelzinho cor-de-rosa que o bombeiro oferece e coloca dentro ali do quadro da área de serviço, não quer dizer que o prédio tem segurança. Lembrando que a validade em São Paulo, no caso, 3 anos, 5 anos, 3 anos para prédios até 60 metros de altura, e o que passa, passando 60 metros de altura, 3 anos, até 60 metros, 5 anos. Ok? Tem essa diferença. Eu quero registrar aqui a presença do Moreno, tá? Que é um dos maiores especialistas em segurança do trabalho do Brasil, um grande amigo. Ele também é uma pessoa que é palestrante a nível nacional, está com a gente em vários eventos. Moreno, inclusive nós vamos fazer uma live também sobre segurança do trabalho no mês que vem, tá? Porque esse mês, toda a pauta desse... Carlos sabe, até quando a gente foi marcar a nossa, as datas foram bem difíceis, tá? A repercussão dessas lives tem sido altamente positiva, o pessoal está gostando, então eu estou recebendo muita sugestão de tema, e aí a gente está fechando muito rapidamente, então para daqui da segunda metade de junho em diante a gente já consegue marcar novas lives e vamos trazer o tema de segurança do trabalho, tá? Registrar também o pessoal da Socindicos RS, tá? Está aqui presente, o pessoal do Brasil inteiro aqui presente, muito obrigado. Deixa eu te falar uma coisa, Carlos. Eu costumo dizer muito também na gestão condominial, meu querido Marcos Hyde, Vertical Consultoria também, um abraço aqui presente, também vai fazer uma live com a gente. Pessoal, eu costumo dizer que a importância da manutenção também, da gestão do risco, de cuidar do condomínio também,
é tão importante quanto todas as assessorias, né? Então, essa assessoria técnica é mais um braço que o síndico precisa ter reforçado e manter o condomínio em dias, toda essa questão documental e a parte da manutenção vai ser um requisito, inclusive, na hora que você for acionar o seguro, porque de nada adianta você fazer o que o Carlos falou aí, ó. Você larga, deixa lá não sei quanto tempo sem manter. Na hora do sinistro, o que a seguradora vai perguntar? Me apresente aí tua documentação, deixa eu ver se você está fazendo a manutenção conforme preconiza todas as normas, enfim. Então, é mais essa importância, além de tudo, além do risco, além de todos os benefícios. Se você quiser que o seguro do seu condomínio, que é um item obrigatório, inclusive, não é um item acessório, tá? É um item obrigatório. Se você quiser que ele cubra, você vai ter que estar com toda a sua manutenção em dia. E, Carlos, outra coisa que eu vejo muito aí, é isso andando por diversos empreendimentos. Sabe o que é, cara? Um risco que eu vejo muito, as hastes de aterramento lá embaixo, aí expostas, cara. Qual o risco de estar vendo essas hastes aí de aterramento expostas? O risco de aterramento exposto, primeiro, ele foge às normas da BNT, 5419 e 5410. Tudo que envolve... Vou citar uma coisa pegando o gancho, né? Tem empresas de instalação de gás que faz o aterramento da tubulação de gás no aterramento do para-raio. A norma, ela diz que você tem que ter uma distância de 2 metros a tubulação de gás para o para-raio. E tem empresas que aterram a tubulação no para-raio. Um exemplo, vou citar crianças novamente, né? As curiosas. Se a criança está próximo ali do aterramento ali, exposto, né? Não só no térreo, mas também nas garagens, cai um raio, ela pode receber uma descarga. Perfeito. Às vezes cai raio e a gente não enxerga o raio. Exatamente. O raio cai, ele não é visível. Todo mundo pensa que raio é estrondo. E às vezes está caindo raio. Só uma curiosidade. E só fazer um adendozinho lá atrás, importante. Quando eu comentei sobre prazos, eu estou citando São Paulo, tá? Nível Brasil, cada região do Corpo de Bombeiro tem uma particularidade. Tá? Eu não conheço todos. Alguns estados eu até conheço. Santa Catarina eu conheço bem, porque... atuei lá na área corporativa. Tem estado, inclusive, que não se chama nem AVCB. Tem estado que a sigla não é nem AVCB, inclusive. Sim. Aqui nós temos AVCB, AVS e CLCB. Né? Então, para cada... E tem também uma metragem quadrada mínima para você ter AVCB. Umas condições. Bom, voltando aí na questão do para-raio, é muito comum isso, tá? Falando, aproveitando também, já que nós estamos falando muito de para-raio, e o que você falou tem muito a ver, é a questão eu faço a manutenção e espero o próximo ano. Para-raio é uma coisa que todo mundo faz laudo de medição ômnica, atende a norma, recolhe a RT e esquece. Durante um ano pode acontecer muita coisa naquele equipamento. Pode aterramento soltar, pode instalar uma antena nova e não ser feito o aterramento, porque tudo que é metálico no ático, no topo do edifício, tem que estar aterrado, devidamente aterrado. Então é muito importante. Tudo que você tem de obrigação legal e que você precisa fazer de manutenção, você tem que fazer, cumprir, mas você tem que acompanhar ao longo dos anos. Que nem eu comentei o AVCB aqui em São Paulo, 5 anos. O bombeiro vai voltar depois de 5 anos. Em 5 anos pode acontecer muita coisa dentro do condomínio. Pode mudar a legislação. Como eu falei ontem na minha live, as ABNTs, a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiro aqui de São Paulo, todas passaram por reformulação em 2019. Então, se você não ficar atento, você já descumpre a norma. Né? Perfeito. Carlos, eu quero registrar a presença de um dos maiores especialistas em gás do Brasil, se chama Roberto Fagundes, meu amigo aqui da Tecmetria, que está aqui presente, bem como uma gigante lá
da região de Itabuna, Ilhéus, que é minha síndica querida Joelma. Um abraço. Next Auditoria Eduardo participando aí também, tá? Pessoal, coloquem as suas perguntas, a gente vai trazer algumas perguntas para aqui. Quero pedir também, tirem print dessa tela e postem marcando o perfil da Condor Risk, tá? Condor Risk, vocês estão vendo aqui acima, tá? E o Papo Condominial, que a gente vai fazer questão de repostar vocês lá no maior perfil do Instagram condominial do Brasil, tá bom? Nós vamos repostar vocês lá, ó. Enquanto eu tô falando aqui, os recordes vão aumentando e eu vou tirando print, ó, Carlos. Eu vou tirando print. Vamos lá, gente. Continuando. Eu vou trazer mais uma pergunta por Carlos. Carlos, essa semana passada, no final da semana passada, né? Naquela live de quinta-feira, nós fazemos a live de quinta, no final da tarde, naquele horário inglês, 16 horas e 57 minutos, que é exclusiva no YouTube, e foi sobre engenharia. Tivemos a honra da sua presença lá, tá? E aí você fez vários comentários brilhantes, tá? E eu resolvi trazer um dos assuntos que a gente abordou lá, para que você possa fazer essa ligação com a gestão do risco. Nós falamos muito lá, os engenheiros, né? Nós não, os engenheiros, eu sou o moderador, né? Então, os engenheiros falaram sobre muito o plano de contingência e emergência, tá? Então, vamos lá. O plano de contingência e emergência é suficiente para que os síndicos se mantenham tranquilos caso ocorra alguma situação de emergência ou até mesmo manutenções, Carlos? Vamos lá. É assim, tem síndicos e síndicos, ô Daniel. Tem síndicos que se sentem confortável em deixar tudo na cabeça. E na cabeça deles e na cabeça de funcionários. Tá? Então, eu recomendo o quê? Tá? Todo condomínio tem que ter um plano B. O que eu faço em situações de emergência e o que eu faço em situações de manutenção onde há dúvida. Então, por exemplo, eu não vou esperar estourar um cano. Vou até dar um exemplo. O meu prédio tem 1 ano, não vai estourar cano. Eu vou dizer para você que vai estourar cano. Vai estourar, vai acontecer. E principalmente agora, com essa pandemia, está todo mundo dentro de casa. Volta a falar de novo das válvulas redutoras, tem muito condomínio aí com vazamento por conta de demanda. Bom, então, os síndicos que se deixam na cabeça, eles vão ter, numa hora, um problema. Né? Eu costumo dizer que muitos síndicos são reféns de zeladoria. Né? Deixam tudo a cargo da zeladoria. Mas se o zelador não está no condomínio, o zelador está de férias, se o zelador está ausente, foi resolver um problema particular no final de semana, acontece alguma coisa no condomínio, o condomínio não pode estar somente ligado à zeladoria. Ele tem que ter o quê? Um plano B, seja no papel de pão, mas tenha algo, como funciona a hidráulica do condomínio, quais são os registros. Muito importante, registro tem que estar devidamente identificado, todos, não é lá identificação também pobre. Pobre que eu digo é o quê? A identificação do registro está lá, redutora, mas eu sei que é redutora, mas que andar que atende a redutora? Né? Abastecimento geral do quê? Pressurização, pressuriza quais andares? Então não adianta você ter essa situação faltando informação, é importante você ter informação. O plano B, a informação eu vou citar um exemplo prático aqui para você entender. Outro dia, 11h30 da noite, num sábado, me liga uma síndica desesperada, que não estava conseguindo contato com o zelador, e eu já tinha passado nesse condomínio para fazer vistoria, então eu conhecia as instalações bem desse condomínio. E ela desesperada, que tinha uma unidade no 14º andar que estourou um ramal e estava inundando o apartamento e ela não sabia o que fazer. Eu falei para ela, sobe até o barrilete, né? Porque como é uma prumada superior, não é alimentado pela redutora, você fecha a prumada superior, sobe até o barrilete. A resposta foi, o que é barrilete? Nossa. Aonde fica isso? Eu falei, você vai subir até o último andar, você vai subir 2 lances de escada, você vai chegar numa porta que vai estar trancada, então você já vai na portaria, pega a chave do barrilete da torre
correspondente ao vazamento, suba lá. Você vai entrar, a sorte dela que eu lembrava como era o desenho hidráulico dela. Falei, tem 2 registros da esquerda e 2 registros da direita. Qual é o final do apartamento que você teve problema? Final 4. Esquerda. Feche os 2 registros da esquerda, porque você não sabe, não tem identificação. Eu falei, foi uma das coisas que eu apontei no meu relatório na época. Falei, como você não tem identificação, ou é um ou é o outro. Então você não vai esperar ficar procurando qual é. Fecha os 2, depois você vai sanando o problema e você vai identificar. Então, é esse tipo de situação que você tem que ter um plano B. Ah, caiu o disjuntor. Pô, mas o que eu faço? Ah, o gerador entrou em funcionamento, mas a energia lá de fora da concessionária está normal. Pode acontecer? Claro que pode. Como? Se queimar, por exemplo, um fusível NH de uma chave seccionadora geral, ou se um disjuntor de entrada da ADM cair, o gerador vai entrar em funcionamento. E se você não ficar atento a isso, acaba o combustível do gerador, tem energia entrando da rua e você fica sem energia internamente no prédio. Então, são os planos B. Ah, falhou uma bomba. O que eu faço? Como que eu converto? Eu posso converter? Tem conversão automática? Não tem. O que eu faço? Ah, só tem uma bomba. Como que eu vou fazer para fazer a água subir? Então eu tenho que ter tudo isso desenhado. Isso é você ter muito bem estruturado. Ou seja, tratar o condomínio como uma empresa sobre as normas de segurança, como o nosso querido Marcos aqui, Raide, da Vertical Consultoria, colocou. Ou seja, está tudo documentado, é essencial. O outro colega colocou aí, já eu falo o nome dele que eu não gravei, tá? Ter a sua equipe treinada, não é só o supervisor saber, o síndico também tem interesse de aprender, o subsíndico, de repente aquele conselheiro que é mais engajado também, sabe? Tem que ter esse plano B, e esse plano B não pode ser só A. Eu ia esperar você fazer o seu comentário para complementar a questão da reciclagem, né? E não é importante você ter só no papel, tá? Você ter de forma eletrônica como funciona. Você tem que ter funcionários capacitados. Ah, mas é só o zelador. Não. Eu dou treinamento, como você sabe, eu tenho treinamentos aqui de zeladoria, gestão predial, e no meu treinamento, em sala presencial, participam síndicos, gestores prediais, manutencistas, porteiros, faxineiros, pessoal da limpeza. Por quê? Porque qualquer pessoa que tenha uma noção numa situação de emergência, nós não estamos falando de manutenção, gente, colocar limpeza para fazer manutenção. Nós estamos falando de uma situação de emergência. Qualquer pessoa numa situação de emergência pode resolver um problema. Então a reciclagem ela é muito importante. Ter o plano e ter um treinamento, uma reciclagem em cima do plano que você tem. Não adianta você dar um manual para uma pessoa que não sabe ler e ela vai ficar perdida do mesmo jeito. Ô Carlos, esse curso de gestão de riscos que você faz é um curso de quantas horas? E geralmente o público que procura, eu acredito que muitos síndicos também fazem esse curso. Daniel, eu tenho 2 cursos, né, presenciais em sala de aula, que é uma manhã inteira, tá, em sala de aula. Eu tenho o curso que é para gestão de riscos, né, em condomínios, onde eu falo de conceito de risco, eu uso muitos cases, eu coloco a situação que você colocou lá atrás. Quando eles chegam ali na sala de aula, que eu começo a colocar cases, eles começam a fazer o quê? A se ver no curso, colocar a situação do condomínio dele dentro do curso. E aí começa aquele debate. Ah, no meu condomínio é assim. Ah, no meu condomínio eu fiz assim. Ah, no meu condomínio... Então, ali acaba gerando uma experiência muito boa, porque todo mundo fala, é uma interação muito grande. E eu tenho o curso agora, que na verdade, infelizmente, eu só tive uma turma por conta da pandemia, foi um curso que eu lancei a pedidos de síndico também, que é para formação de porteiro, né? Então a parte de portaria, então esse curso ele está nascendo ainda. O de gestão de riscos, o ano passado eu tinha 1 por mês, quase 2 por mês, né? Foi uma coisa que o pessoal gosta muito, tem gostado muito e o público, é como eu falei,
Tinha síndico, síndico orgânico, síndico profissional, conselheiro, não tinha um público específico que trabalha em condomínio. Todo público procura o meu curso. Quero deixar um abraço registrado ao pessoal da Cindy Hub, que acabou de chegar aí, tá? Alessandro, Giuseppe, pessoal aí de Florianópolis, muito obrigado aqui pela audiência, o pessoal do Brasil inteiro. Pessoal, Carlos, se prepare, viu? Porque eu vou te dizer uma coisa, o pessoal está comentando aqui, Carlos, deixa aí seu telefone, qual é seu arroba, pessoal, o arroba dele está aqui em cima, só você seguir o Condorisk, pode mandar uma mensagem no privado, eu vou te ser sincero, o Carlos é um cara muito conectado, ele responde super rápido, isso é um ponto muito positivo, porque tem cliente que é muito imediatista, né? Então, às vezes as pessoas têm esse anseio de ser respondido logo. Olha, o Carlos responde super rápido. Faça um teste. Quando acabar nessa live, siga o Carlos. Se você quiser tirar de dúvida extra do que ficou aqui na live que não foi possível, manda uma mensagem para ele. E outra coisa, o pessoal aqui da live também está perguntando e pedindo para fazer o treinamento em outras cidades aí, Carlos. Já vi que a gente vai ter que ver aí uma maneira de levar você para ir para várias cidades do Brasil, porque o pessoal está gostando mais aí do conteúdo. Eu não tenho fronteiras. Um curso online também, cara. Um curso online também resolveria. O pessoal está sugerindo aqui da Prosperar, eu acho que é Prosperar RN, né? Um curso online também resolveria, tá? Mas é porque o gostoso do curso presencial é que cada um traz o seu case, cada um tira a sua dúvida. É muito interessante, porque o curso é prático, tá? O curso é bem prático, tá certo? O pessoal do Maranhão pedindo você, pessoal de Aracaju, pessoal do Sul, Centro-Oeste, enfim. Só um comentário, Daniel. Essa questão do online, eu já pensei, só que você também comentou muito bem aí essa situação. O curso, como eu falei, ele tem uma interação muito grande. Você, às vezes, tem um zelador, o síndico fala assim, ó, eu vou mandar meu zelador para lá pro seu curso. Só que ele é quietinho, ele não vai participar. Olha, você se engana. Não adianta muito, né? Chega lá, é o cara que mais fala, é o cara que mais leva case, por causa que ele está ali num ambiente onde ele tem oportunidade de falar, né? Todos são reconhecidos, o meu curso, todos têm etiqueta com o nome no peito, né? Eu faço questão de identificar todo mundo, para todo mundo se falar pelo nome. Eu faço um coffee break muito bacana para eles terem uma interação entre eles também, trocarem experiência. Eu faço um coffee break de 30, 40 minutos, para eles também se entrosarem ali, e aí aquele negócio quebra um pouco, a hora que volta do coffee break, as pessoas já saem dali de mão dada com um amigo, ou fiz amigos, e aí o negócio funciona melhor ainda. Né? Com certeza, então, com certeza. Mas não está descartado a questão do online, né? Não está descartado. Pessoal, falamos sobre a questão da diferença da análise de riscos, sobre a diferença entre análise de risco e vistoria predial. Ele também falou bem sobre a importância da análise de risco. Nós falamos do tão chamado plano B, tá? Que é aquele plano de contingência e emergência. E por último, a gente entrou no assunto se o plano de contingência e emergência é suficiente para que os síndicos se mantenham tranquilos quando uma situação de emergência ocorrer. Carlos, quer complementar alguma coisa ou posso partir para as perguntas, que eu tenho muita pergunta boa aí para gente colocar. Pode seguir para as perguntas e como o Daniel falou, vocês podem me perguntar via Condorisk pelo Instagram, depois o Daniel pode passar o meu e-mail para vocês também, terei o maior prazer em responder. E como ele falou, eu costumo ter uma velocidade um pouco diferenciada, eu gosto de bolinha de ping-pong, bate e volta. Já estou aqui, pode falar mais um pouco, já estou aqui selecionando as perguntas, tá? Deixa eu ver aqui a primeira pergunta que a gente vai colocar aqui. Pessoal, a hora é essa, viu? Coloquem aí suas perguntas, vamos ter mais ou menos aqui cerca de 20 minutos para responder a resposta, tá? Pessoal, Academia Nacional do Síndico, vi aqui agora no grupo, Letícia Entre Síndicos, Pontual Cobranças, Tecmetria Roberto, pode colocar aí também, tá, Roberto? Você que é o fera aí de individualização de água e gás no Brasil, fique à vontade, pode fazer colocações, perguntas, o momento é esse. Vamos lá. Estou selecionando aqui as perguntas, gente, só um minuto. Eu vou responder uma aqui do Alan Matias. Alan, doutor Alan Matias, direto de João Pessoa, pode ler. Ele pergunta aqui qual é a periodicidade adequada para capacitar e reciclar os conhecimentos dos colaboradores para a situação de emergência em todos os
devem estar capacitados para qualquer situação, devo fazer por setor? Alan, eu recomendo, pelo menos, depende aí da sua... do teu turnover aí de funcionários. Se você tem uma rotatividade de entrada e saída muito grande, né, eu aconselho fazer a cada 6 meses. Agora, se são funcionários próprios, já enraizados, a cada 1 ano. Agora, eu recomendo a cada mudança, por exemplo, você tem lá uma mudança da sua parte operacional, dos seus equipamentos, você atualize essas pessoas, tá? Tem os terceirizados, as empresas terceirizadas, alguma delas, inclusive eu tenho uma aqui que está conectada, que eu conheço, o grupo PS4, inclusive já foi alvo de uma live minha, da minha primeira live aqui da Condorrisc. São empresas que já se preocupam em oferecer para os colaboradores, né, e condomínios, as pessoas já com reciclagem, né? O Aldo Bussoletti, que também é um dos mais antigos síndicos profissionais, teve ontem na minha live, o Daniel também teve a oportunidade, acho que de conhecer, não sei se ele já conhecia, está falando, até o síndico deve fazer reciclagem. Isso mesmo, Aldo. O Aldo, ele tem só 26 anos de sindicância profissional, um dos mais antigos, é uma das pessoas aí com pedra fundamental aqui em São Paulo. Não sei aí na parte do norte tem alguém com tanto tempo aí de estrada quanto o Aldo, e o Aldo é um dos que está sempre nos meus cursos fazendo reciclagem. Então é o síndico que se preocupa em também se atualizar. Olha só o que o Marcos da Vertical Consultoria colocou. Você, nas suas vistorias, você percebe que falta o isolamento perimetral de segurança na hora onde está sendo executado o serviço? Você vê muito isso, Carlos? Você diz, ele fala quando faz recuperação de fachada, é isso? Serviços em gerais, pelo que ele colocou aqui. Sim, serviços gerais, isso é muito mal administrado, principalmente recuperação de fachada. Eu acompanho também esse tipo de obra, né, voltado para os riscos, porque uma obra de recuperação de fachada ela envolve muito risco. Então eu tenho alguns condomínios aqui que me contratam para avaliar o início, o start da obra, como vai ser, como eu vou isolar, como que eu vou fazer. Então acontece sim, de eu entrar num condomínio, o cordeiro pendurado lá na corda quebrando a fachada e as pessoas passando no térreo embaixo. Sem isolamento, dependendo do tipo da obra, não tem uma bandeja, não é telado, não tem uma vistoria de vizinho, do bom vizinho, começa a cair sujeira no vizinho, o vizinho vem e processa o condomínio. Então, é importante ter todo um start inicial de qualquer tipo de obra, né? Toda obra, ela requer risco. Olha, outra pergunta interessante, eu vi aqui, vou perguntar logo para eu não esquecer. Antes disso, mando um abraço para o meu querido Alexandre Prandini, também está aqui presente, síndico profissional de São Paulo, tá? Grande fera, grande amigo. Olha, existe diferença de risco para condomínios horizontais, verticais e vou além. Condomínios residenciais e condomínios comerciais, Carlos, qual é a principal diferença que você vê lá no condomínio comercial do risco que ocorre lá? Não existe diferença, tanto que hoje eu atendo as três modalidades, tanto condomínio vertical, horizontal e comercial. O comercial ele tem algumas particularidades um pouco diferentes na parte de prevenção de combate a incêndio, que são avaliados. Você vai ter um sistema de energia com entrada, às vezes, com capacidade superior, alta tensão, com cabine primária, mas, no modo geral, às vezes você também dá muito problema em central. Hoje está acabando isso. Aqui em São Paulo tem muitos prédios antigos que ainda tem central de ar-condicionado com torre de resfriamento. Isso aí é um calcanhar de Aquiles para alguns condomínios, principalmente em consumo de água elevado. Esses dias mesmo, faz alguns meses, um condomínio me chamou, que eu também ajudo a encontrar vazamento quando tem elevação de água no consumo, e foi constatado, eu constatei que já tinha ido 2 engenheiros, verificado o sistema de arrefecimento, e eu constatei simplesmente que o registro de drenagem da rede tinha problema e estava jogando água fora o tempo todo. Era 54 metros cúbicos jogado assim rapidamente fora.
Tá, tem outra pergunta aqui da Fran Moritz, mas essa eu acho que é uma pergunta mais voltada, entendo que é uma pergunta mais voltada para a engenharia civil. Ela botou assim: com relação às reformas, seja nos halls ou nas unidades, todas precisam seguir a norma da MBR 16280? Sim, tem que todas. Essa eu posso responder, tá? Até porque eu também, não é porque eu não sou na minha área na engenharia, mas eu avalio isso também, né? Tem síndicos que me contratam para acompanhar a obra, para avaliar os riscos se eles estão seguindo a BNT 1680. Sim, todos tanto obra interna quanto o síndico também tem que respeitar a BNT 16280. Tá? Outra pergunta. A FG Costa. Carlos, essa pergunta é muito boa. Qual a metodologia utilizada por vocês para a realização da análise de riscos não ocupacionais? Ou seja, incêndio, inundação. Qual é a metodologia que você usa? É tudo assim. Vamos falar do incêndio, tá? A parte de incêndio é sempre seguindo normas. Primeiro, respeitar as normas de segurança, né, estabelecida pelo Corpo de Bombeiro e pelas ABNTs. Porém, existe uma coisa chamada o bom senso. Sim. Certo? Vou dar um exemplo. Não precisa uma norma dizer que uma instalação elétrica exposta do lado de um galão de gasolina não vai gerar incêndio para o condomínio. Você concorda comigo? Concordo. Então, qualquer pessoa que tenha um bom senso, uma análise crítica, ela pode identificar o risco. Então, o conceito é sempre... Claro, eu tenho uma visão mais apurada. Tanto que eu vou nos condomínios, às vezes tem síndicos que querem acompanhar a vistoria, até para conhecer o condomínio, eu tento estimular isso um pouco também, e o que eu mais ouço, sabe o que é? Pô, eu passo aqui todo dia e nunca tive a percepção desse risco. Eu falei, é normal, porque às vezes está tão no automático que a pessoa não enxerga. Vou comentar uma coisa para vocês como curiosidade. Pra vocês terem uma ideia, tem condomínios que chega a ter, eu consigo levantar em torno, eu acho que ninguém perguntou isso, eu não consegui acompanhar todo mundo, mas por ter curiosidade. Quantos riscos normalmente eu identifico dentro de um condomínio? Muito boa pergunta. Eu desafio aqui um síndico, tem síndico que já me conhece, eu brinco, menos de 40 riscos. Só não vale seus alunos. Só não vale seus alunos responderem que eles qualquer síndico eu faço um desafio. Eu não saio de dentro de um condomínio com menos de 40 riscos apontados. Nossa. Eles podem chegar, um condomínio que eu tenho como recorde, porque eu sei de cabeça, um condomínio de altíssimo padrão, um condomínio novo, eu fiz 112 recomendações. Nossa. Novo, pessoal, é novo, não é um condomínio antigo, né? Eu vou fazer um comentário, Daniel, você acompanhou ontem, e eu vou pegar o gancho para fazer o comentário que eu fiz na minha live ontem com os síndicos. Gente, independente do profissional, seja um gestor de riscos, se você preferir, ou um perito, um engenheiro, contrate um profissional para fazer uma vistoria de implantação. Não assumam um condomínio sem ter uma vistoria de implantação por um profissional que conheçam as regras. Dessas 40, 50, 60, 70 recomendações que eu faço num condomínio, principalmente condomínio novo, quando eu tenho oportunidade de um condomínio que ainda não tem 5 anos, no mínimo umas 10, 15 recomendações, o condomínio poderia ter apontado lá na vistoria de implantação e ter cobrado da construtora para que se tivesse feito, né, os ajustes e a adequação. E hoje quem está pagando são os síndicos essa conta. Então, assim, sejam mais humildes, falam, eu não sei tudo, eu não tenho capacidade, eu vou contratar. Todo condomínio que decide andar com perna própria, ele paga um preço lá na frente. Eu tenho pego isso muito.
Pessoal, muito importante a assessoria técnica, tá? Nesse caso específico que ele está falando, assessoria técnica na área de engenharia, porque, pessoal, se você tem um empreendimento que está naquela garantia dos 5 anos, e se tem uma rachadura em um determinado... Estou dando só um exemplo assim, bem prático. Tem uma rachadura em um determinado lugar, você não vai simplesmente tirar uma foto e mandar para a construtora, olha, tem uma rachadura aqui, venha resolver. É diferente de um perito fazer um levantamento, fazer um cálculo estrutural, preparar um texto especialmente com uma linguagem técnica, que aí normalmente o síndico, a menos que ele seja um engenheiro e especialista nessa área, ele não vai ter essa linguagem técnica, tá? Então, a construtora precisa, na hora que ela abrir aquele e-mail ou aquele pedido oficial que ela recebeu, opa, eu já vi que aqui o pessoal conhece, eu vou tratar logo de resolver isso, senão isso aqui vai para a justiça, senão vai ficar ruim para mim. Então, muito importante essa assessoria técnica, tá? Olha a pergunta aqui que o colega Cleiton Souza fez. Quando acontece um sinistro, todos podem responder criminalmente por não ter esse tipo de conhecimento? Olha só a pergunta, vamos lá. Carlos, responda essa pergunta, por favor. Bom, vai entrar um pouco na área jurídica, não é minha área, mas é assim, o síndico, ele é, vamos falar, ele é o prefeito dentro de um condomínio, concorda? Então, se a seguradora identificar no momento de um sinistro que houve uma não conformidade, eu vou dar um exemplo legal. Aquele síndico que acha que tem AVCB, a seguradora vai lá, vai mandar o perito e vai fazer a análise e vai constatar uma não conformidade, mesmo que você tenha o AVCB, ela vai negar o sinistro. Não é porque você tem o auto de vistoria de corpo de bombeiro ou outro nome em outra cidade. Vamos falar aqui, quando a gente fala de condição de seguro, não importa o estado, tá? A legislação se adequa à região. Seguro, condição geral é para qualquer um. Então, quando se faz análise e verifica, por exemplo, tem AVCB, chegou lá, não fez o teste hidrostático de mangueira, não fez a recarga de extintor, ele não se atentou Rapidinho, isso aí que você está falando, essa pergunta já está dentro. Deixa eu só fazer essa colocação. Tá, olha a pergunta da Gleice Lima. Eu tenho é exatamente o que você está falando aí, ó. Eu tenho um colaborador que faz a manutenção. Gostaria de saber se a seguradora considera. Ou seja, aí a pergunta é: como é que a gente faz para provar para a seguradora? No caso dela, ela falou, mas o meu colaborador está fazendo. Tá, e como é que ela vai documentar isso para mostrar para a seguradora? Se a seguradora aceita que seja um colaborador interno, se tem que ser uma empresa, se tem que ser um relatório. Que manutenção você está falando? Manutenção em geral. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Deu um raio no prédio vamos dizer que não sei, queimou alguma coisa e para cobrir tem que provar que está coberto a energia. Ou então, sei lá, caiu alguma coisa que quebrou uma outra importa. O Daniel, ou quem está fazendo o questionamento, não importa. Gleice Lima. Tá, oi, Gleice. Então, Gleice Lima, é assim, não importa quem está fazendo a manutenção. Claro que, dependendo do tipo de manutenção, não pode ser qualquer pessoa. Vou dar um exemplo, por isso que eu perguntei. Extintor, não pode ser funcionário. Teste hidrostático, não pode ser funcionário. Agora, eu tenho um manutencista, ele faz a manutenção elétrica e ele respeita a norma de segurança, não tem problema nenhum. Respeita as normas, não tem problema algum. Assim, as seguradoras, eu falo isso porque trabalhei muitos anos com seguradora e em seguradora, em peritagem. Para vocês terem uma ideia, Carlos, existe um mito. Carlos, a gente já está chegando quase no horário aqui de 1 hora, tá? Você já vai se preparando, a qualquer minuto aqui vai bater os 30 segundos de contagem, que já está quase no horário, tá bom? Tá, vou ser rápido. Então a seguradora, o que ela faz? Ela primeiro avalia os riscos excluídos da pólice, depois ela vai ver os riscos cobertos. Então, tudo aquilo... todo mundo fala, a seguradora é para negar sinistro. Não, a seguradora não nega sinistro. A seguradora paga o que efetivamente está coberto. Desde que os condomínios sigam as normas, as regras, não infringam nenhuma norma.
Não adianta eu ter AVCB e eu não fazer, vou dar o exemplo da recarga do extintor, e eu precisar de um extintor, então eu estou agravando o risco. Tudo que eu faço para agravar o risco, a seguradora ela vai dizer assim, você agravou o risco, então você não tem direito à cobertura. Tá? Ó, 30 segundos, vamos só agradecer. Pessoal, tira print, tá? Mandar um abraço para todo mundo, obrigado a todos. Contagem regressiva, 15 segundos, tá encerrando a live, vai ficar gravado, eu vou compartilhar lá no IGTV, vou colocar no canal YouTube. Carlos, obrigado, os últimos 10 segundos são seus. Gente, eu que agradeço todos vocês, agradeço você, Daniel. Meu e-mail é carlos@condorrisque.com.br.